E a apresentação do Gabriel é Homo Sacer ou As Cifras Ocultas de Auschwitz, o Holocausto na obra de George Agamben e Moshe Postone. Gabriel, seja bem-vindo, você tem 15 minutos. Muito obrigado, professor. Vou começar, gente. Então, no meu trabalho... Gabriel, você está sem a câmera, não é isso? Isso, é porque o meu computador ele não tem câmera. Tá bom, perfeito. Certo. Então, gente, no meu trabalho, o que eu busquei fazer foi contrapor as duas visões a respeito do genocídio dos judeus através da interpretação filosófico-política do George Agamben e a interpretação histórico-crítica do Moshe Postone. E, bom, a distinção entre essas duas interpretações, elas estão demarcadas pelas noções de cada autor, né? Seja a noção de Homo Sacer, do Agamben, e do antissemitismo como uma forma social de fetichismo do capital, do Moshe Postone. Então, assim, começando pela do Agamben, né? Essa noção de Homo Sacer do Agamben, ela provém de uma figura jurídica da antiguidade que diz respeito aos sujeitos criminosos sob a insígnia de uma espécie de sacralidade negativa, né? O próprio termo Homo Sacer significa homem sagrado, né? E ele é um sujeito cujo crime é tão grave que a única punição digna para ele é ser abandonado à própria sorte e deixado para morrer. E aquele que o mate não pode ser considerado um homicida, porque quem o mata não passa de um instrumento na mão da fúria dos deuses. Então, na modernidade, o ato moderno paradigmático dessa forma jurídica, segundo o George Agamben, né, foi o genocídio praticado pelos nazistas contra os judeus. Nesse trabalho do Agamben, ele está interessado, né? Para quem não sabe, aqui eu estou remetendo ao Que Resta de Auschwitz, né? Que é o terceiro livro da série Homo Sacer, do George Agamben. Ele está interessado em investigar a impossibilidade do testemunho, que ele vai traçar a partir principalmente da memória do Primo Levi, ali nas suas obras de testemunho a respeito dos campos de concentração, em especial, né, os afogados e sobreviventes, o que é isto, é isso um homem, etc. O resto do título a que ele está remetendo está conectado à noção de contração do tempo, como está presente na obra do Walter Benjamin, né? Se refere ao hiato na memória, já que, segundo o Agamben, né, o único testemunho possível é o da vítima fatal, que não pode falar, portanto, não pode deixar o registro verbal do terror final do genocídio. O sobrevivente ele pode ser apenas um portador da angústia e dessa impossibilidade do testemunho. E essa impotência da linguagem dos sobreviventes ela está impressa na figura do muçulmano descrita pelo Primo Levi, aquele que representa a situação limite do regime nazista de anomia nos campos de concentração, que, segundo o Agamben, é essa figura paradigmática do estado de exceção. E o Agamben recorre à noção de exceção real do Kierkegaard, né, para falar que estado de exceção, a exceção geral, né, ela leva para um sentido de que, na verdade, você analisa a exceção para explicar o geral. Que é uma noção bem diferente do que a gente costuma falar, que, na verdade, a exceção comprova a regra, né? O Agamben ele vai argumentar que o estado de exceção ele se tornou paradigma da política contemporânea, que o campo de concentração é o paradigma da sociabilidade moderna, onde os indivíduos são deixados para morrer. Ele fala bastante a partir de uma noção Foucaultiana, né, de biopolítica e de tanatopolítica, né? Então ele vai falar que a gestão da vida na política moderna é a gestão da vida zoé, né, que é o do sujeito matável, do sujeito abandonado à própria sorte, por isso mesmo ele remete à noção de Homo Sacer. Os sobreviventes, como Primo Levi, então,
nessa análise do Agamben, são filhos do acaso, né? Assentados sobre uma temporalidade impossível e reduzidos à vida zoé. Os sobreviventes que não olharam nos olhos da Górgona, não atravessaram o limite do extermínio, eles podem falar apenas ao redor dessa experiência, né? E é justamente essa impossibilidade do testemunho, inclusive, como vai bem apontar o Agamben, que alimenta a sanha dos negacionistas, porque a linguagem do sobrevivente ela é contraditória, porque ele está escrevendo justamente às margens do indizível, porque a barbárie genocida ela esfacela a realidade que não pode ser verbalizada pelo testemunho real. Por tudo isso, Agamben se opõe à noção de holocausto, porque ele pensa que nomear o extermínio dos judeus como holocausto lhe dá um sentido sacrificial, que, segundo o autor, não é a natureza do genocídio nazista. Que ele vai dizer que essa acepção sacrificial ela serviria apenas para aliviar o trauma de um extermínio sem sentido, lhe atribuindo um sentido perverso. Para ele, ao contrário, a lógica do campo de concentração é a lógica do homo sacer, das vidas matáveis e de um genocídio vulgar, burocrático e cotidiano, onde os nazistas exterminaram suas vítimas como piolhos, como vida nua, né? Já num sentido distinto, como a do historiador Moshe Postone, que é um autor inaugural de uma interpretação a respeito do antissemitismo que faz uma interpretação através de uma releitura crítica da economia política de Marx, ele vai partir da noção de antissemitismo como uma forma social provinda do fetichismo da mercadoria, que vai além das categorias vagas, né, de discriminação e perseguição e de interpretações economicistas que o marxismo tradicional faz sobre o regime nazista. Para o Postone, o antissemitismo moderno é uma ideologia, uma visão de mundo alienada que herda características do antissemitismo medieval, mas vai muito além dele. Porque no antissemitismo moderno, o superpoder, entre aspas, conspiratório atribuído aos judeus, ele toma uma forma concreta na visão dos judeus como personificação do valor, como a forma socialmente materializada das características mais abstratas do capitalismo. Então, o antissemitismo moderno, segundo Postone, ele vai provir dessa visão cindida a respeito do caráter do capital como forma de mediação social, onde as características, entre aspas, positivas do capitalismo, ou seja, os valores de uso, a mercadoria, a tecnologia, a inovação científica e etc., são hipostasiadas como sendo o concreto, o enraizado, o socialmente necessário, enquanto que as características negativas, né, o dinheiro, a especulação, o capital financeiro, são cristalizadas como sendo a forma abstrata do capitalismo e que, na visão dos antissemitas, é personificado na figura do judeu, já que ele herda essa visão antissemita do medievo, né, em que o judeu é visto como povo intangível, sem raízes, móvel, universal, manipulador, tudo aqui entre aspas, claro, etc., que são todas características, né, se a gente for perceber bem, características do próprio capital. Então, nessa pseudocrítica da modernidade capitalista, o antissemita, especialmente o nazista, ele tenta salvar, digamos assim, o capitalismo do seu lado ruim, extirpando o seu lado abstrato. E isso, na sua forma mais extrema, né, tomou forma na solução final do Holocausto. Então, para o Postone, o sentido do Holocausto e, portanto, a validade dessa categoria histórica do Holocausto está impresso na lógica da solução final, né? Segundo o autor, o campo de concentração ela é uma fábrica de destruir valor, onde as câmaras de gás seriam devoradoras das personificações do abstrato. Nesse processo industrial demoníaco de libertação, entre aspas, do concreto da sua prisão abstrata, o nazista ele vai desumanizar o judeu para arrancar sua máscara, entre aspas, de humanidade e revelar a sua verdadeira face, entre aspas,
que é a do judeu como cifra oculta, como abstração numérica. Então, o último passo desse processo sacrificial é de erradicar a abstração através do incêndio, da dispossessão e da transformação, né, do judeu como personificação do abstrato em valor de uso concreto. Como o próprio Postone vai falar. Desculpa, você tem 5 minutos, tá? Eu já estou encerrando. Então, o último passo, né, segundo Postone, como ele próprio vai citar, é erradicar a abstração através do incêndio, da dispossessão, da transformação do judeu como personificação do abstrato em valor de uso, entre aspas, concreto, como ele próprio vai citar, né, em roupa, ouro, cabelo e sabão. Então, assim, no meu pequeno, no meu rápido estudo, né, o que eu quis mostrar é que essas duas interpretações elas não são totalmente mutuamente excludentes, apesar delas partirem de interpretações diferentes, né? Afinal, a gente está falando de uma interpretação do Agamben que vai partir, claro, principalmente de Carl Schmitt, mas também de Hannah Arendt, claro, vai partir literariamente do Primo Levi, mas analiticamente, principalmente de Carl Schmitt, né, enquanto que o Moshe Postone vai partir da noção de fetichismo da mercadoria do Marx e fazer uma interpretação histórico-crítica, enquanto que o Agamben faz uma interpretação filosófico-política, né? Então, o objetivo desse meu estudo não é necessariamente de invalidar a qualquer uma das duas posições, mas, na verdade, de contrapor elas para poder fomentar o debate e a gente ver até que ponto elas podem se conversar, se complementar em alguma medida, mas também ver onde é que elas têm divergências, né? Então, assim, encerro minha apresentação. Obrigado. Muito obrigado, Gabriel, muito bom, cheio de material para reflexão posterior, a gente conversa daqui a pouquinho. Agora a gente vai para Desirê Poço, né? Sionismo arendtiano, Desirê vai apresentar Sionismo arendtiano e a Pátrida dos Judeus na Shoah. Desirê está na PUC, no Departamento de Direito, fazendo doutorado, não é isso, Desirê? Isso mesmo, Michel, isso mesmo. Bom te escutar. Vamos lá? Você tem 15 minutos. Vamos lá. Bom dia para você, bom dia a todos e a todas. Vamos lá. Esse tema que eu vou comentar aqui, ele foi um artigo que eu escrevi há um tempo atrás, que acabou sofrendo algumas alterações e virando um capítulo da minha dissertação na época do mestrado. Acabei mudando algumas coisas, mas o artigo original, eu vou falar algumas coisas sobre ele hoje. Inclusive, eu gostaria até de publicá-lo. Eu me reuni recentemente com a Karina Calandrin, pedi ajuda dela para melhorar algumas coisas e retornar àquela origem do artigo que realmente eu queria focar no assunto principal, né? Porque na dissertação mudei um pouco. E aí, a gente, quem sabe, até tenta publicar. Essa minha fala, né, desse artigo que originou, eu me baseio muito na obra Escritos Judaicos, que é uma reunião de escritos e artigos de Hannah Arendt. Também tive que analisar algumas outras obras dela, ao decorrer do mestrado, como A Condição Humana, Entre o Passado e o Futuro, Origens do Totalitarismo, Eichmann, Jerusalém, mas aqui eu acabei focando mais nos escritos judaicos mesmo, para tentar analisar esse alinhamento ou não de Arendt ao sionismo. E antes de comentar aqui, é importante contextualizar quem foi Arendt, né? Ela era uma mulher progressista, liberal nos termos do que ela mesma separou entre liberais e conservadores, né? Então, liberal no sentido de ideologias, de não ser conservadora. Ao que tudo indica, uma judia secular, ou seja, não tão religiosa. E eu percebo que em sua vida pessoal, ao que alguns especialistas de Arendt falam, ela era muito mais ligada à cultura europeia do que com a sociedade israelense ou até com a cultura judaica em si, por ter sido os locais onde ela foi criada, onde ela viveu, também tendo permanecido um tempo durante o Terceiro Reich, as perseguições também nos Estados Unidos, e aí ela acabou se adaptando ali e até se misturando, de certa forma, a essas culturas dominantes de onde ela viveu.
mas isso não faz dela mais ou menos judia, mais ou menos sionista. Pelo menos eu entendo ela sionista, pelo menos entre os anos 30 e 40, mais ou menos. Eu acho que dá para entender ela como uma autora sionista. Ela não escreve sobre as linhas do sionismo, ou defende, ou cria um sionismo dela, mas eu coloco sionismo arendtiano no sentido dela ter sido adepta, incentivado até a aliar de alguns jovens e tudo mais, mas eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, ela, em que pese ela não ter essa ligação, o povo judeu é muito heterogêneo, né? Ela não representa toda a população judaica do mundo, inclusive alguns outros contemporâneos judeus ali da época dela, né, contemporâneos a ela, mesmo que progressistas ou mais seculares, de certa forma nutriam uma ligação muito forte com Eretz Israel. Então, ela representa, é importante deixar claro, uma parte, né, e não fala por todos. Deixa eu ver se eu não quero deixar nada de fora aqui. Ela, de certa forma, como eu falei, entre os anos 30 e 40, ela vai formar um pensamento em relação à fundação de um lar nacional judaico. Só que isso vai passando, esse pensamento dela vai passando por algumas fases que acompanham os próprios acontecimentos políticos e históricos mundiais. E, dependendo do momento que ela está inserida, ela vai traçando algum pensamento sobre a fundação do Estado de Israel, depois, mais para frente, ela vai fazendo duras críticas, até que chega a sua produção, nesse sentido desse tema, a diminuir, a ficar cada vez mais crítica, até, basicamente, sumir, né, as produções dela em relação a esse tema. Ela sempre comentou, né, a Arendt sempre falou isso, antes mesmo da fundação de Israel, lá no começo dos anos 30, a gente pode dizer, que ir para a Palestina não significava fugir para a Lua. E ela falava que era necessário o povo judeu se dar conta de que eles estariam ali cercados por povos árabes, né, e que eles deveriam se esforçar para chegar em acordos com esses vizinhos ali. Então, ela defendia que a política não é o espaço do amor, mas do respeito, né, do diálogo e da pactuação, principalmente nesse contexto aí do sionismo, né, do nacionalismo judaico. De certa forma, eu fiz aqui uma reflexão, acho que é a Amos Oz, né, com certeza, que ele fala, que eu não sei exatamente como é a frase, mas ele fala que não é impossível se amar o inimigo, né, não tem como amar o inimigo, mas tem como conviver e ter uma certa coexistência, né, tanto que ele fala que o contrário da guerra não é o amor, é justamente a paz. Então, eu acho que nesse sentido eles têm uma intersecção entre esses pensamentos, né. Outra coisa, como eu mais ou menos já falei, é meio que inútil a gente tentar procurar no pensamento de Hannah Arendt modelos de organização política ou correntes que deem um resultado para o conflito Israel-Palestina ou até para como seria exatamente essa fundação de Israel. O que a gente vai achar são reflexões e problematizações, mas a obra dela é pouco eficiente. Eu amo a autora, com todas as ressalvas, mas nesse sentido eu preciso ser honesta, eu pelo menos acho que ela é pouco eficiente em apontar saídas, a não ser por uma proposta que ela lança num dos seus escritos, acho que como um último movimento político antes de desistir de vez da política judaica, onde ela vai sugerir um autogoverno local e conselhos municipais e rurais mistos, de judeus compostos por judeus e árabes também, ali na região. Então, ela idealiza, né, como o sionismo dela, um Estado binacional árabe-judeu, que já foi também idealizado por outros filósofos da época e pensadores, né? Então, ela pensa nesse Estado binacional, idealizado por ela, árabe-judeu, e isso, mais ou menos, ela produz esses textos entre, mais ou menos, 1933 a 1940. E ela produz esse pensamento, né, muitas vezes junto com Judah Magnes e outros pensadores norte-americanos ou de outras localidades, mais ou menos nesse sentido. Eu vou até ler um trecho bem curtinho do
Escritos Judaicos, está na página 40, que ela fala, da edição de 2016, que ela fala assim, que o que ela idealiza, né, nessa época, que fossem governos autônomos locais e conselhos mistos judaico-árabes, municipais e rurais, em uma escala pequena e tão numerosos quanto possível. São as únicas medidas políticas realistas que podem, por fim, conduzir à emancipação política da Palestina e que ali houvesse uma divisão justa, né? Eu acho muito interessante, na teoria, muito interessante. Hoje em dia, eu não vejo, né, com a estrutura política que já se instaurou lá há tantos anos, eu não vejo isso como uma solução. Talvez lá no início, né, se a fundação de Israel tivesse sido menos tumultuada e complicada, talvez teria dado certo, mas ainda assim a gente não sabe se esse modelo que ela propõe teria dado certo por uma questão de próprio as duas populações ali não entrarem num acordo, até porque a gente sabe que no início os representantes árabes não queriam realmente acordo nenhum, eles não queriam, é um pedaço de terra muito pequeno, eles não queriam a divisão nem pequena, nem grande, nem nada. Então a gente não sabe se eles entrariam num acordo, mas aí por falta realmente de interesse político, jurídico e de interesse das populações civis mesmo. Mas aí fica uma ideia que ela deixa, que eu acho interessante a gente trazer, porque muito pouco se fala sobre o alinhamento entre sionismo e Hannah Arendt, entre essa autora. A gente ouve, né, vários outros e tal. Eu achei algumas coisas, eu pesquiso isso há um tempinho, essa relação entre ela e o sionismo, que eu acho interessante. Eu achei algumas poucas coisas, mas as pessoas costumam trazer a parte dela já mais pós década de 40, mais lá para 48, 50, né, pós-fundação de Israel principalmente, que é onde ela traz duras críticas, algumas muito interessantes, outras ela usa aqueles termos que eu acho até pejorativos, mas é uma autora que é crítica a tudo e a todos mesmo, então a gente sabe que, né, que é assim a maneira dela escrever. Então a gente costuma achar mais isso, a gente não acha lá o início, e para fins teóricos de estudo, pesquisa acadêmica, eu acho interessante pesquisar as origens disso, as propostas que ela traz, né? Eu não sei por ser uma autora de esquerda, e geralmente quem escreve sobre esses textos são da ala mais progressista, eles sempre vinculam ela a um lado negativo. Eu até, inclusive, achei, falando expressamente e fortemente, que ela não é uma autora sionista. Eu acho isso uma falácia, porque ela passou por fases. E na fase inicial ela era sionista, inclusive auxiliou aí algumas lideranças de juventude a fazer aliar. Então, eu acho que a gente tem que ter essa honestidade intelectual e trazer todas essas fases que eu acho interessante, né? Desirê, você tem 5 minutos, tá? Desculpa a interrupção. Tá certo, não, perfeito. Então, uma coisa que ela critica, né, que ela acha uma fragilidade, é que nessa formação, né, o Estado de Israel, ele acabou tendo uma fragilidade, que é ter que submeter a grandes potências externas, né? Tanto um lado como o outro foi influenciado por essas potências mais imperialistas, né? Teve que lidar com a hostilidade árabe também, e ela diz que isso torna-se ter que se alinhar às potências, né? No início, a União Soviética, né? Israel, União Soviética, depois Estados Unidos, acabou sendo uma necessidade tão desesperada que poderia ser chamada de um caso curioso de rendimento incondicional voluntário. Aqui são termos que ela usa até um pouco mais fortes, outros mais ofensivos, mas fica para constar. Ela fala também que seria difícil uma nação estrangeira, se alinhar a uma nação estrangeira ao invés de se alinhar aos países vizinhos, até porque não seria suficiente para antagonizar os árabes, que é um dos povos mais numerosos da bacia mediterrânea, então ali, né, ela crê que esse alinhamento que foi feito na época foi errado. Mas é difícil a gente pensar que dois povos oprimidos iriam se unir contra o seu opressor em comum, né? Inclusive, eu não me recordo se é a Amos que fala isso, se é uma frase que caiu no senso comum, enfim, mas realmente eu acho que é nesse sentido. E também ela fala que, no início, essa fundação foi traçada por diplomatas, ali nos seus gabinetes, que não foi, né, levado em conta essa população local, nessa ideia que ela passa de algo mais prático ali, né, de ter essas conversas. Bom, de todo modo, como eu falei, essa fase sionista dela, ela passa a desempenhar um trabalho na Juventude Aliar, né, eu falei da Juventude, não falei o nome, chamava Juventude Aliar, era uma organização que levava judeus alemães e do leste europeu entre 13 e 17 anos, incentivava eles a deixar a Europa e imigrar
e migrar para a Palestina, tanto que ela tem um artigo em francês que chama Jovens Vão Embora para Casa. Então, esse início dela acaba se alinhando muito com o sionismo, né? O que acontece é que a gente vê ali, né, com esse início da fundação, o que me parece é o que aconteceu em vários outros países, como o Saara Oriental, na doutrina e na jurisprudência a gente acha internacional, né? A gente acha essa comparação, que ali em Israel o que aconteceu, na verdade, foi um processo de descolonização mal conduzido, e que deixou sérias consequências até hoje, infelizmente, literalmente até hoje, do que a gente tem visto, né? Para finalizar, desculpa o atraso, eu gostaria de citar Eric Hobsbawm, que ele, na obra dele, Nações e Nacionalismos, a gente entende que identidades nacionais podem conviver e não se excluir ou anular. Ele acaba trazendo, eu acho que uma ideia sobre nacionalismos, né, um pouco menos teórica que Arendt, mais na prática, e um pouco mais, acho que não tão negativa a ideia dele, né? Então acaba deixando uma certa esperança para a gente, principalmente quando a gente fala numa sociedade marcada por hoje, né? Por as sociedades marcadas por essas questões pós-nacionais, né? Já se fala em pós-nacional, onde as barreiras geopolíticas não têm mais tanta relevância como no passado. Então, eu acho que isso ainda não é tão... A gente não vê isso tão aplicado no Oriente Médio, onde ainda tem as questões das fronteiras, justamente por esses processos de colonização, de decolonização tardia que restaram esses problemas até hoje. Mas quem sabe um dia, né? A gente fica com essa esperança. E aqui, para fechar a lição de Bauman, no livro Globalização, as consequências humanas, né, já que a gente vive num mundo global e pós-nacional, ele fala que as distâncias já não importam, ao passo que a ideia de uma fronteira geográfica é cada vez mais difícil de sustentar no mundo real. Então, tomara que lá, nesse conflito, também chegue esse conceito aí jurídico / filosófico um dia. É isso, desculpa ter ultrapassado um tempinho, só ultrapassei. Muito obrigada. Bom, obrigado, Desirê. Acho que não ultrapassou não, né? Acho que foi bem justo. Agora a gente vai ter o Matheus Alexandre Araújo, que vai falar sobre hipóteses sobre as origens históricas do antisionismo de esquerda e suas repercussões nas esquerdas brasileiras contemporâneas. Matheus, bem-vindo. Pode falar, pode começar. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o Matheus Alexandre, sou aqui da Universidade Federal do Ceará. Esse trabalho que eu vou apresentar hoje é uma parte inicial da minha pesquisa de doutoramento, que tem como temática antisionismos e antissemitismos nas esquerdas brasileiras. E nessa pesquisa eu pretendo compreender as diferentes perspectivas sobre os sionismos no interior das esquerdas brasileiras e através de manifestações públicas de personalidades e instituições progressistas no Brasil, avaliando também como esses discursos se interseccionam com representações históricas sobre quem são judeus e o judaísmo. Eu tomo como referencial teórico uma série de autores que trabalham a temática do sionismo e do antisionismo, como o Gabriel Gorotetsky, o Jeffrey Huff, o Moshe Postone, o William Corey, a Isabella Tabarovsky. E como metodologia para essa parte inicial do trabalho, eu tomei a tradição weberiana da construção de tipos ideais, né? Lembrando que os tipos ideais na tradição weberiana, eles não refletem a realidade social em si, mas eles são um método para ordenar e pensar a realidade social e melhor compreendê-la. E, a partir disso, eu construí 3 tipos ideais dos antisionismos ao longo da história, né? O primeiro deles é o antisionismo internacionalista, com tradição, sobretudo, dos marxistas da Segunda Internacional. O segundo, o antisionismo nacionalista, pós-1948, com forte reverberação, sobretudo, do nacionalismo soviético e do nacionalismo terceiro-mundista. E o terceiro, que é o antisionismo contemporâneo, que é pós a queda do Muro de Berlim, pós-União Soviética, e que tem forte reverberação na nova esquerda global.
E, por fim, eu analiso algumas manifestações antisionistas da esquerda brasileira e como elas se enquadram mais ou menos nesses tipos ideais. Mas vamos lá. Esse primeiro tipo ideal do antisionismo, que eu chamo de antisionismo internacionalista, ele surge, como eu falei, na Segunda Internacional. E ele é, sobretudo, de matriz dos marxistas, que consideravam o sionismo um movimento obscurantista e reacionário que planejava subjugar as massas judaicas a um tipo de nacionalismo que era retrógrado e que podia desviar os judeus da verdadeira luta emancipatória, que era a luta de classes. E nessa perspectiva da qual o Lenin, o Trotsky, o Kautsky e vários outros comunistas eram partidários, a única e a verdadeira saída para a questão judaica seria a assimilação dos judeus na futura sociedade sem classes a ser construída pela Revolução Socialista. Lembrando que o contexto desse antisionismo era o contexto de revolução mundial, não era a questão palestina, tampouco o Estado de Israel que sequer existia. E as duas principais características desse antisionismo eram o internacionalismo proletário e a pouca importância que se dava para a questão do sionismo naquele momento para a esquerda global. E a prova disso era que as discussões e os escritos que o Lenin teve sobre a questão judaica, eles se restringiram a denunciar o Bund, que não era sequer sionista, e condenar o antissemitismo na sociedade, sobretudo russa, com larga história de antisionismo, né? E essa é, portanto, o que a gente pode chamar de a primeira fase do antisionismo, que é o antisionismo clássico internacionalista. O segundo antisionismo, que eu chamo de antisionismo nacionalista, ele vai ter um ponto de virada, sobretudo a partir das questões internas da União Soviética com as lutas intrapartidárias, né, intrapartidárias do Partido Bolchevique, ali no final dos anos 20, quando apoiadores de Stalin e o próprio Stalin, eles se utilizam da identidade judaica de Trotsky, que não era mobilizada pelo próprio Trotsky, para combater a oposição, né? Se falava de que a luta dentro do partido era entre o socialismo russo nativo e os alienígenas, entre aspas, que buscavam perverter esse socialismo. Então, a partir daí se inaugura um novo momento pós-Revolução de Outubro. Mais tarde, com a doutrina do socialismo em um só país e o aprofundamento do chauvinismo nacionalista do stalinismo, especialmente durante a Guerra Fria, o antissemitismo popular, com larga trajetória e enraizamento na sociedade russa, ele foi absorvido pelo governo soviético e o temor de uma ameaça externa fez com que judeus fossem vistos como parte de uma conspiração mundial contra-revolucionária e contra a pátria soviética. Essa conspiração, que agora tinha o nome de sionismo, teve como marco o chamado complô dos médicos, especialmente em 1953, quando médicos, em sua maioria judeus, foram acusados de trabalhar em prol de uma organização judaica burguesa internacional que lhes deu ordem para eliminar os principais quadros da União Soviética. Então, a gente percebe que, nesse momento, houve a substituição do internacionalismo da velha guarda comunista pelo nacionalismo xenófobo e antissemita. E foi esse nacionalismo que, ideologicamente, abriu o caminho para esse novo tipo de antisionismo. No entanto, o antisionismo ele passa a fazer parte da cultura política da esquerda global lá em meados dos anos 60, a partir de dois eventos centrais. A fundação da OLP, em 64, em um momento em que o chamado Terceiro Mundo era visto como o novo locus da Revolução Mundial, e a partir da Guerra dos 6 Dias, em 67. E após a Guerra dos 6 Dias, que foi um momento muito complicado para a União Soviética, já que ela apostou muitas fichas nos seus estados clientes, os estados árabes,
a União Soviética passou a apostar em uma massiva campanha contra o antisionismo interno e externamente. E o marco disso foi o lançamento da obra O que é Sionismo, de Yuri Ivanov, que era um funcionário da KGB e assistente do Comitê Central do Partido Comunista. E ele foi publicado nos principais órgãos de imprensa e no seu parágrafo de abertura já começava dando tom que seria a campanha, né? Que falava-se de uma ampla rede de organizações sionistas com programa comum, com muitos fundos e que controlava o cenário internacional pelos bastidores. Enfim, a campanha iniciada em 67, ela conseguiu um êxito de esvaziar o sionismo do seu significado de libertação nacional do povo judeu e associar o sionismo ao racismo, fascismo, nazismo, genocídio, imperialismo, militarismo e apartheid. E esse êxito, sem dúvida, contribuiu para a aprovação da Resolução 3379 da ONU em 75, que equiparou o sionismo ao racismo. Então, essa segunda fase do antisionismo, ele pós-48, que é o antisionismo nacionalista, dirigido pela União Soviética, ela tinha como característica primordial o tom conspiratório antissemita, no qual os sionistas eram retratados como parte de uma conspiração internacional imperialista contra o socialismo. Além disso, esse antisionismo, também diferente do anterior, tinha como característica a negação exclusiva da identidade da autodeterminação nacional judaica, demonstrando disposição para reconhecer identidades nacionais de outros povos, em especial dos povos árabes, que naquele momento eram aliados e considerados como parte de uma aliança internacional contra o imperialismo. O terceiro tipo de anti-imperialismo, a terceira tipologia que eu tenho formulado, é o anti-sionismo contemporâneo, que é o pós-União Soviética e o das esquerdas, novas esquerdas contemporâneas. Esse antisionismo contemporâneo é, em muitas nuances, uma continuidade do antisionismo pós-48, porém, em razão dessa temporalidade política, faz sentido a construção de outra tipologia. Por quê? Porque com a queda do Muro de Berlim, muitos autores apontaram que o antisionismo passou a caminhar por outros caminhos. Quais são eles? Se outrora se falava abertamente da extinção do Estado de Israel e invocava-se para isso vários libelos antissemitas, principalmente na propaganda soviética, com o fim da União Soviética e, portanto, a crescente legitimidade do Estado de Israel, a inexistência de um campo na geopolítica global para sustentar esse discurso que pede a extinção do Estado judeu, muitos grupos de esquerda acabaram recuando e abandonaram essa tática. E, por sua vez, apostaram em outra via, que é a via da deslegitimação do Estado de Israel através da negação, seja da relação histórica do povo judeu com o território do Levante ou da propagação de imaginário de que Israel seria um Estado artificial, ou seja, um Estado... Com licença, você tem 5 minutos, tá? Desculpa a interrupção. Tudo bem. Ou seja, um Estado sem sociedade. Ali, todas as políticas em Israel que seriam implementadas seriam, então, propagandas. Não existiria sociedade civil mobilizada, luta de classes, partidos políticos, tudo seria pinkwashing, marketing e etc. Não existiriam movimentos sociais. Esse antisionismo, portanto, seria interseccional, um antisionismo que articula diversas pautas coletivas da contemporaneidade para denunciar a legitimidade e deslegitimar o Estado de Israel. E aí eu queria poder mostrar, mas eu separei algumas propagandas de alguns grupos de esquerda em que pedem o fim do Estado de Israel e alguns outros denunciam os direitos LGBTs do Estado de Israel como marketing, como propaganda para se livrar do sangue palestino, entre aspas, e alguns outros
alguns discursos, como da deputada estadual Luciana Genro, do Rio Grande do Sul, em que fala-se da comunidade judaica muito poderosa, e por isso que muitos deputados no Brasil são sionistas, porque os judeus eles têm meios de comunicação, dominam empresas, são muito poderosos, é uma comunidade que controla, enfim, se invoca libelos antissemitas. O deputado Paulo Pimenta, que compartilha um post chamando Israel de entidade sionista, e tendo Israel, entre aspas, falando de entidade artificial. Ou seja, percebe-se que as posições antisionistas da esquerda brasileira contemporânea, elas se alternam como um mix desse antisionismo nacionalista soviético e terceiro-mundista e um antisionismo contemporâneo. Mas os elementos antisionistas clássicos em que se baseavam no internacionalismo proletário, eles foram abandonados, eles quase não existem. Mas se há algum elemento do antisionismo clássico que permanece, é esse, a proposta permanente de assimilação. Porém, dessa vez, sem a contrapartida de uma revolução mundial, né, como era oferecido no início do século XX. Há apenas a proposta de renúncia da identidade e da história de um povo. Uma proposta para que judeus aceitem o status de minoria e em qualquer parte do mundo ou no Oriente Médio. Então, essa pesquisa ela ainda carece de muito trabalho reflexivo, ainda há muito o que ser feito, muito levantamento bibliográfico, muitos grupos focais, pesquisas documentais, análise de discurso. E, a priori, eu acho que diferenciar antissemitismo de antisionismo é um caminho profícuo e pode abrir um caminho intelectual para discussões frutíferas, e eu estou aberto para o que a pesquisa vai me proporcionar e para as contribuições dos colegas que aqui estão presentes. Muito obrigado. Muito bom, Matheus. Pesquisa importante, super contemporânea. Agora a gente vai ter a apresentação de Maria Lúcia Guilherme, o livro Jesus et Israel, de Julius Isaac, o artigo 4, a Declaração Notre Étate, uma abordagem bakhtiniana entre o ato responsável e o responsivo. Por favor. Oi, bom dia, professor. Juliana, professor, eu posso compartilhar minha tela? Claro. É para eu me organizar de forma mais rápida, está em modo apresentação? Sim, eu consigo ver. Tá. O senhor está conseguindo ver, professor? Eu não estou ouvindo o professor. Sim, está ótimo. Posso começar, então? Estou vendo sim, está perfeito. Tá, obrigada. Então, esta comunicação de título Jesus et Israel, de Julius Isaac, e o artigo 4 da Declaração Notre Étate, uma abordagem bakhtiniana entre o ato responsável e responsivo, ele é parte de uma pesquisa maior que foi feita, que eu terminei agora, envolvendo as relações de aproximação entre cristãos e judeus. O primeiro texto, que é Jesus et Israel, ele é um livro de Julius Isaac, que é um historiador judeu de origem francesa e que viveu de 1877 a 1963. O primeiro livro ele foi feito e publicado em 1948, revisado em 1950 e traduzido para o português em 1986. O segundo texto analisado foi do Concílio Vaticano II, é a Nostra Aetate, que quer dizer nossos tempos. Ele é um dos documentos finais desse concílio. O concílio é uma reunião dentro da Igreja Católica. Nesses documentos finais, nós temos 4 constituições, 3 declarações e 9 decretos. Entre as declarações está a Nostra Aetate, que trata sobre a relação da Igreja Católica e as religiões não cristãs. Dentro dela, o artigo 4, que é essa que está em azul, ele trata sobre as relações da Igreja Católica com o judaísmo, com a religião judaica, na verdade. Nós fomos em busca de investigar
o valor dessa declaração, e nós encontramos materiais que salientavam a grande importância dele enquanto mudança da posição da Igreja Católica em relação ao povo judeu. Nós verificamos que os documentos conciliares, eles iniciaram no ano de 325 com o primeiro concílio ecumênico que teve, que foi em Nicéia, sob tutela do Império Romano. Nós constatamos que foram 21 concílios ecumênicos em 16 séculos, tomando decisões onde os historiadores registram a Igreja impondo o afastamento, perseguição, conversão e morte ao povo judeu. Somente no concílio de 1962, que terminou em 65, depois de uma relação milenar de fechamento em si mesma, ela trazia em seus documentos, no caso a Nostra Aetate, a palavra diálogo. Nós destacamos as palavras de alguns estudiosos, no caso Caldeira e Faraco, que em um seminário, que foi um seminário internacional, o Concílio Vaticano II, como evento dialógico, que aconteceu na Universidade de São Carlos em 2003, eles apontavam a necessidade do estudo hoje desses documentos. Caldeira diz: se faz necessário os estudos sobre o concílio, os aspectos epistemológicos, linguísticos e argumentativos, portanto, a dinâmica por quais nossas ideias e crenças são perpassadas em relação ao evento histórico não pode ser desprezado. E Faraco aponta a necessidade de se aprofundar os estudos em Nostra Aetate. Então, são palavras dele. Certamente, a parte mais complexa desse segundo documento foi a dedicada ao judaísmo. Desculpem. Inspirado por essas palavras e por esses apontamentos, nós observamos que a pesquisa poderia ir pelo campo linguístico. Fizemos uma imersão nas ideias sobre filosofia da linguagem do filósofo Mikhail Bakhtin e pois ele trazia assim ideias inovadoras na área do discurso. Nós fixamos nossa pesquisa dentro da arquitetônica bakhtiniana. Bakhtin, ele propõe a construção do um e do outro a partir da palavra. A palavra do um e do outro me constrói. Eu, por minha vez, junto-me a tantas vozes e o construo também de diferentes modos, através de diferentes discursos e em diferentes contextos, em um ativo e constante movimento dialógico. Esse sujeito que se constrói, que constrói o outro e que é construído, ele está sempre ativo dentro de um contexto histórico, social, econômico, implicando em uma sequência infindável de interdiscursos. Cada discurso é um ato, e cada ato ele implica em uma responsabilidade, em uma responsividade. Nós voltamos nosso olhar com essas ideias para o texto da Nostra Aetate, e ela nos levou uma análise que se encontra detalhada na nossa dissertação e que seria impossível colocá-la agora, mas nós revisitamos a história dos primeiros séculos e registramos o nascimento da comunidade cristã dentro da comunidade judaica. Aprofundamos o entendimento sobre as difíceis relações de estranhamento entre essas duas comunidades à hora que elas foram se espalhando. Nós registramos os ataques e formação da imagem de um judeu que era deicida e que merecia ser perseguido e morto, segundo a Igreja.
Marcamos o período onde essa igreja se institucionalizou e, junto com o Império Romano, buscou a hegemonia cristã, promovendo perseguições, conversões forçadas e mortes do povo judeu. Assinalamos os intensos e devastadores ataques às comunidades judaicas ocasionados pelas decisões conciliares, sendo atravessadas pelas inquisições, cruzadas, libelos de sangue. Delineamos a propagação da catequese antijudaica, que posteriormente alimentou o movimento antissemita. Relatamos o movimento pós-Segunda Guerra Mundial e Holocausto, que apontava a mudança da catequese antijudaica da Igreja como uma das formas de combate ao antissemitismo e sua contribuição para a Nostra Aetate. E examinamos uma voz pós-Nostra Aetate que com ela dialogasse. Revisitando a história desses concílios, nós retomamos de século a século, mas aqui nós destacamos o terceiro e quarto concílios de Latrão, pois eles rememoraram decisões conciliares anteriores e aprofundaram essa distância entre o povo judeu e o povo cristão. O quarto concílio de Latrão, por exemplo, foi a que criou a insígnia amarela, que mais tarde ela serviu de inspiração para as propagandas nazistas. Mas o que suscitou o discurso da Igreja Católica foi o que veio para a questão que nos fez ir à frente nessa pesquisa, né? Nós vimos que entre o último concílio de Trento, que foi em 1563, e o Vaticano II, que terminou em 65, passaram-se 4 séculos. Nesse período, aconteceram mudanças filosóficas, políticas, sociais na humanidade. Pensamentos humanistas, naturalistas, racionalistas, nacionalistas, entre tantos, eles povoaram as mentes e as ações do homem moderno. E é com esse homem moderno que o Concílio Vaticano II se viu obrigado a dialogar. Todas as ideias antissemitas, elas se formalizaram e ganharam espaço para se concretizar durante a Segunda Guerra Mundial com o Holocausto ou a Shoah, onde morreram 6 milhões de judeus assassinados. E após o término da guerra, as ideias antissemitas, elas ainda persistiam. Então, foi convocada a segunda Conferência Internacional de Emergência sobre o Antissemitismo, que aconteceu na Suíça, em Salisbury, no ano de 1947. 65 pessoas de 19 diferentes países participaram, entre cristãos e judeus, e daí saíram os 10 pontos de Salisbury, que apontavam a mudança da catequese antijudaica da Igreja como uma das formas de combate ao antissemitismo. Dentro dele, nós encontramos Júlio Marquisac, que já citei no começo, que, enquanto historiador francês de origem judaica, ele tentou humanizar o ensino da história na França. Então, ele foi inspetor-geral da educação pública de lá. Ele foi amigo de Charles Péguy, que é um escritor, ensaísta e editor cristão, e juntos eles pesquisavam formas de combate ao antissemitismo. Trabalharam na Liga dos Direitos Humanos, Comitê de Vigilância dos Intelectuais Antifascistas, e foram atuantes durante o movimento do caso Dreyfus. Só que em 1940, como judeu, ele não podia mais ocupar cargo público. Em 1941, ele se refugiou na Franca de Aix-en-Provence, Le Chambord-sur-Lignon, e depois em Riom, onde viveu sua filha. Mas em 1942, ele ainda pesquisava esse combate ao antissemitismo, mesmo estando afastado de suas atividades. Em 1943, no momento em que ele não está em casa, a Gestapo levou a sua esposa, filha e genro, e eles foram assassinados em Auschwitz. Apesar disso, ele deu continuidade à sua pesquisa a respeito da mudança da catequese antijudaica da Igreja. Em 1947, então, ele participa dessa segunda conferência do antissemitismo e ele apresentou 18 pontos de seu livro Jesus Israel, que resultaram nos 10 pontos de Salisbury.
Esse livro é o resultado de um longo e aprofundado trabalho de pesquisa sobre possibilidades de combate ao antissemitismo. Ele diz que trata-se de uma obra onde Gil Isaac analisou os evangelhos cristãos e a tradição judaica, pois, segundo as palavras dele, o problema de Jesus e Israel em suas relações recíprocas, nós só podemos abordá-lo e resolvê-lo pelo exame crítico dos únicos textos de que dispomos, os evangelhos. Para tanto, em Jesus e Israel, ele fez o entrelaçamento dessas citações, desse evangelho cristão e das escrituras sagradas. Foram construídas 21 proposições, sendo que cada uma delas o autor fez minuciosas citações pautadas no próprio evangelho cristão, desmontando a imagem do judeu traidor e deicida disperso pelo mundo para pagar pela morte do Cristo Salvador, desconstruindo assim a catequese antijudaica desenvolvida pela Igreja durante séculos. Lúcia, você tem 5 minutos. Desculpa a interrupção. Obrigada. Nas proposições finais, Gil Isaac fez uma narrativa histórica da passagem dessa catequese antijudaica da Igreja para o território político, quando da união da Igreja ao Estado, ressaltando a amplitude tomada a partir do século XI, e afirmou: antes de Hitler, viveu Inocêncio III. Antes das leis de Nuremberg, existiram os decretos do Quarto Concílio de Latrão. Em 1948, seu livro foi publicado, apresentando um novo olhar sobre o judaísmo de Jesus e oferecendo alguma possibilidade para a mudança da catequese antijudaica da Igreja. Em 1948, além de ter publicado o livro, ele fundou a organização Amitié Judéo-Chrétienne de France, no trabalho contra o antissemitismo, e ela está ativa até hoje, esse ano, completando seus 75 anos de fundação. Em 1960, ele se encontrou com o Papa João XXIII, que já preparava o concílio, e ele deixou com ele todo esse seu material de pesquisa. Em 1962, teve início o Concílio Vaticano. Só que em 1963, Gil Isaac morreu, no mesmo ano em que o Papa João XXIII. Abraham Heschel deu continuidade à presença judaica na elaboração do texto da Nostra Aetate, e o Papa Paulo VI continuou o trabalho de João XXIII no Concílio Vaticano II. Então, em 1965, foi concluído o Vaticano II e publicado o texto de Nostra Aetate. Nós registramos o discurso de Gil Isaac, dentre outros, como fundante de um movimento que amadureceu e oportunizou a inclusão do tema judaísmo e cristianismo dentro do Concílio Vaticano II. Apontamos no texto de Nostra Aetate, artigo 4, a apropriação de um discurso que já vinha sendo desenvolvido há quase 2 décadas por esse movimento de combate ao antissemitismo, que se estabeleceu a partir da Conferência de Silsberg. Destacamos o livro Jesus e Israel como ato responsável que protagonizou a possibilidade de quebra da catequese antijudaica dentro da Igreja Católica, criando uma fenda onde o processo de aproximação institucionalizado pudesse passar. E como aponta Bakhtin, e finalizando, todo discurso compõe uma rede de interdiscursos, e enquanto ato estão conectados a um histórico de responsabilidade e responsividade. É dentro deste diálogo histórico que colocamos o livro Jesus et Israel e o artigo 4 da Declaração Nostra Aetate. Termino aqui. Obrigada. Posso, Juliana? Claro, professor, por favor. Então, assim, me diz se está ok. Eu vou fazer, imagino que as perguntas vão ser por escrito, é isso? Porque as pessoas não estão participando de maneira direta, não é? Professor, o senhor que sabe, na verdade, nós temos essa ferramenta para as perguntas, né? Mas se o senhor quiser que as pessoas levantem a mão, eu posso liberar aqui. O senhor é que sabe. Eu acho que sim, eu acho que não tem problema pela quantidade de pessoas, eu acho que vai ser tranquilo, se puder, para a gente democratizar mais o debate.
Tá, Tá? então eu peço que levante a mão quem quiser Perfeito. se manifestar, e aí eu vou abrindo. Obrigado, Juliana. Imagina, eu que agradeço. Eu vou fazer aqui, sei lá, usando a minha prerrogativa de mediador, alguns comentários, porque Maria Lúcia, da outra vez que eu mediei uma mesa em que você estava, aconteceu a mesma coisa. Eu fico impressionado com a capacidade de diálogo que os trabalhos têm, claro, que tem a ver com o tema, mas eu acho que ele vai além do tema. Eu acho que tem uma perspectiva de diálogo importante, né? Eu vou começar pela ordem, e eu só queria pedir, Gabriel, eu não apresentei, porque eu tive dúvidas do título exato, o vínculo institucional que você tem, e nem de Maria Lúcia, né? O Matheus se apresentou e da Desirê eu sabia. Então, se vocês puderem, quando responderem, por favor, falar sobre o vínculo institucional que vocês, porventura, tenham. Olha, Gabriel, você deve imaginar, eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto muito dos autores que você trabalha, e eu acho que é um trabalho que tem um potencial enorme em termos de análise não só da identidade judaica, de uma perspectiva de estudo do Holocausto, mas também de uma dimensão de limitação do antisionismo e do antissemitismo. Tá? Eu acho que é um trabalho que, infelizmente, cada vez mais é um trabalho necessário da gente discutir essas perspectivas de antisionismo e antissemitismo. Eu acho que você toma uma tarefa que é uma tarefa difícil, mas por isso mesmo é uma tarefa que pode ser muito bem sucedida, pode passar do limite do sucesso, pode ser uma tarefa que vai produzir um estudo fundador de um campo, né? Por que eu digo isso? Porque você pega dois autores que não dialogam, em princípio a priori, que é o Agamben e o Postone, e faz uma análise a partir de um lugar que é um lugar muito específico, que é a percepção da vítima, né? E eu queria fazer uma pergunta, eu poderia falar muita coisa sobre o teu trabalho, mas eu não vou fazer isso porque eu quero também dar espaço para as outras pessoas conversarem. Eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com essa dimensão, né? Agamben, ele trabalha com a perspectiva da ideia do sagrado como uma ideia que impossibilita a noção de genocídio judeu por conta de dar uma certa perspectiva metafísica para o genocídio. Estou me referindo aqui à noção sacrificial do Holocausto, em que ele apresenta a ideia do genocídio judeu como uma espécie de uma contação de história a partir da excepcionalidade, ou seja, ao invés de ele dizer que a história ela existe na sua linearidade e há perspectivas excepcionais, ele diz, não, a excepcionalidade é a história, e aí o genocídio é parte da história, e nesse sentido ele discute o lugar da excepcionalidade da história. Enquanto isso, Postone fala sobre a necessidade de compreensão do antissemitismo a partir daquilo que eu chamo de gramática antissemita, que é uma reação profunda do antissemitismo à abstração, uma espécie de uma rebelião contra a abstração, e aí você pode estabelecer a gramática do antissemitismo para discutir outros preconceitos, outras discriminações. E nesse sentido, eu queria depois falar sobre isso com Maria Lúcia. E aí, assim, estudar o antissemitismo não é só estudar a história dos judeus, mas é estudar a história da excepcionalidade e do vínculo que essa excepcionalidade tem com grupos específicos, né? Que são colocados como grupos matáveis, né? Que podem ser desaparecidos por conta de representarem uma ameaça, representarem uma disfuncionalidade na perspectiva ou do capitalismo, ou do Ocidente, ou de sociedades específicas. Para terminar, eu queria saber o que você acha disso e fazer a seguinte pergunta. Tem alguns autores utilizando Agamben para discutir o que eles estão chamando de disnaming, você tirar o nome de genocídios específicos e tratá-los a partir da categoria de genocídio. Então, no caso, não é só o Holocausto que incomodaria Agamben, mas também o próprio nome comum de grupo de genocídios específicos, nome comum, não, nome próprio de genocídios específicos, que atrapalharia essa perspectiva da categoria de genocídio como uma categoria histórica do século XX e também do século XXI. Eu queria saber o que você acha disso. Desirê, muito bom o seu trabalho, gosto muito do seu trabalho, também já tinha lido, escutado e conversado contigo sobre ele.
Você trabalha com uma figura histórica, que é uma figura do liberalismo progressista, não é? Assim, resumindo bastante, a partir do trabalho dos estudos judaicos da Hannah Arendt, você faz uma discussão não só sobre o sionismo, mas sobre a judeidade da Hannah Arendt, né? A ideia é de até que ponto os escritos da Hannah Arendt são escritos judaicos, apesar dos não dela, né? Não religiosa, não sionista, não. Aí você diz, não, olha só, ela é sionista, né? E aí você descobre o sionismo dela a partir do grupo Aliá, que é um grupo da Alemanha, em que ela se estabelece vinculando-se a ativistas sionistas e promove, em algum sentido, a ideia da Aliá. Mas, ao mesmo tempo, junto com Magnes, né, e outros, ela se vincula depois ao sionismo a partir de uma perspectiva muito específica, que é a perspectiva do Brit Shalom, que é um grupo sionista não territorialista, ou melhor, territorialista, mas a partir de uma perspectiva não estatal. Ou melhor, a partir de uma perspectiva estatal, mas não de um Estado nacional no sentido estrito da palavra, né? E aí, esse grupo, né, junto com Einstein, com outros autores importantes, que faz uma declaração muito forte, muito pungente, contra o massacre de Deir Yassin, né? E dizendo que esses judeus que fizeram o massacre de Deir Yassin não podem não só não ser considerados judeus, e aqui tem um debate importante com Mateus, que depois eu vou fazer, mas não pode não só não ser considerados sionistas, como não são considerados judeus, né? E aí, o teu debate sobre se ela é sionista ou não é um debate muito contemporâneo. Se é possível ser crítico ao Estado de Israel, ser crítico ao conceito territorialista, nacional, por assim dizer, estritamente nacional do Estado judeu, e ser sionista. Porque, assim, por um lado, a gente sabe que a aceleração dos processos históricos que levaram ao genocídio tornou impossível aquela perspectiva do Brit Shalom de um Estado binacional. Mas esse Estado binacional continua sendo um modelo, e não só um modelo para não sionistas, como um modelo para sionistas, mesmo que não seja implementável, né? Hannah Arendt morreu sem declarar-se não sionista. A coisa mais próxima que ela se declarou foi no debate que ela teve com Gershon Scholem, que inclusive foi parte do Brit Shalom em algum momento, dizendo que ela não tem nenhum amor especial ao povo judeu e que ela ama a humanidade como um todo. E aqui ela não se disse não sionista mesmo nesse momento. E aqui eu queria fazer uma pergunta para você, se a partir da perspectiva arendtiana do sionismo é possível alargar o conceito e o modelo de sionismo, ou se a gente está tratando hoje de uma autora que, por conta do seu processo histórico, por conta do texto que ela escreveu sobre Eichmann em Jerusalém, ela deixou de ser sionista. Em algum sentido, a pergunta que eu quero fazer as acusações que faziam a Hannah Arendt são as acusações que fazem a judeus de esquerda críticos ao Estado de Israel. Esses judeus de esquerda críticos ao Estado de Israel podem ser considerados anti-sionistas a priori, ou o sionismo pode estabelecer, a partir de uma perspectiva arendtiana, um alargamento do seu próprio conceito, né? Mateus, se eu hoje fosse e não sou, tá? Só para você não ficar feliz, um responsável por financiamento de pesquisas de uma instituição estatal, eu diria que a sua pesquisa ela não é relevante, ela é super, ultra, mega relevante e te daria o financiamento, tá? Eu acho que é fundamental a gente ter essa reflexão hoje, é uma reflexão muito importante, e eu acho cuidadosa, né? Depois você me diz o que você está fazendo, que eu acho que você só falou que era ligada à universidade, mas não explicou o que você está fazendo, que me interessa muito acompanhar de perto sua pesquisa, né? E aí você trabalhou com a ideia dos tipos ideais de Weber, né? E trabalhou com três categorias, né? E pode ser que eu esteja equivocado, mas a tua proposta nessa análise das três categorias foi estabelecer a ideia de... E em algum momento, Mateus, você confundiu-se na hora de apresentar e tratou antissemitismo como antisionismo. Ou o contrário, antisionismo como antissemitismo. O que eu não acho que seja somente um erro, acho que é um lapso, né? E é um lapso importante, porque em algum momento o antisionismo da Primeira Internacional, que é fundamentalmente antinacionalista no sentido estrito da palavra,
que percebe o movimento nacional como um movimento profundamente burguês, pequeno burguês, revisionista, diversionista, um movimento nacional que pode enfraquecer o movimento revolucionário, por outro lado, um movimento da Primeira Internacional, da Primeira e da Segunda Internacional, desculpa. A Primeira Internacional também com Auguste Bebel, mas a Segunda Internacional é um movimento que estabelece, a partir de uma perspectiva muito claramente antisionista, no sentido de estratégia e não no sentido de projeto de mundo. Ou seja, estrategicamente é preciso esvaziar o movimento nacionalista para avançar na revolução, né? E aí você fala sobre Trotsky, você fala sobre Lenin. Ao mesmo tempo, é um movimento profundamente antissemita, né? Radicalmente antissemita. Talvez seja o movimento mais antissemita que a esquerda já produziu, a Segunda Internacional. Inclusive com discursos escritos de Lenin contra o antissemitismo e de Trotsky a mesma coisa. Não é à toa, né? Se não houvesse antissemitismo na esquerda, não precisaria ter esses discursos, esse posicionamento de Lenin, né? Aí, no sionismo da terceiro mundista, que é o sionismo da Terceira Internacional, a partir das campanhas de nações e nacionalidades do Stalin, a partir da política das nacionalidades, você percebe um elemento que eu queria saber se eu entendi bem, que é um elemento de introdução quase semântica do antissemitismo e de perspectivas conspiracionistas no movimento internacional comunista. Ou seja, na sua avaliação, o antissemitismo se transforma em alguma coisa relevante e legítima a partir da perspectiva conspiracionista da Terceira Internacional. E aí, quando você trabalha com o terceiro tipo, né, você fala sobre contemporâneo, né, você trabalha com ele sem analisar muito ele. Você trabalha com ele fazendo uma comparação como se ele fosse uma continuidade do segundo. Ou uma manutenção dessa perspectiva do segundo, né? E aí, poucos de nós teríamos a ousadia de dizer que não há antissemitismo na esquerda hoje. Você acha que esse antissemitismo na esquerda hoje, inclusive o antissemitismo trotskista, é o antissemitismo que vem da Terceira Internacional, ou seja, que não houve mudança entre segunda e terceira? E volto a dizer que eu quero continuar conversando contigo, Matheus. Maria Lúcia, eu vou fazer uma pergunta parecida, e aí dialogando um pouco tanto com Desirê quanto com Gabriel. Parecida com a que eu fiz não sei se foi 2 anos atrás, ou ano passado, mas eu queria um pouco atualizá-la a partir do que a gente vem vivendo hoje, né? Porque não dá para a gente ignorar o contexto político que a gente está vivendo hoje, né? Esse discurso, que é o discurso típico do Júlio, dessa França, e dessa França, por assim dizer, pós-trauma, não só pós-trauma de Vichy, mas pós-trauma de Dreyfus, né? Uma França que se estabelece a partir de uma perspectiva hiperrepublicana, no sentido mais radical da palavra republicanismo, e considera que o judaísmo entra nessa perspectiva. E aí o cristianismo entra transversal nessa história, o catolicismo entra transversal nessa história. A referência fundamental é o republicanismo. O catolicismo tem que se adaptar a ele, né? O que a gente tem hoje, na França e no mundo, são duas coisas contraditórias e complementares. A primeira questão é um discurso de uma civilização judaico-cristã que se estabelece justamente a partir do contrário, a partir de um certo antissemitismo positivo, ou seja, os judeus são a plataforma para o início de um novo cristianismo. Eles são vistos como positivos, mas como plataforma, não como identidade viva. E a segunda referência, uma referência cristã, por assim dizer, de esquerda, que retoma um discurso do judeu como deicida, né? Em algum sentido, retoma o discurso do judeu como alguém que produziu a degeneração, né? Eu tinha 2 perguntas para te fazer. A primeira pergunta é como é que a gente pode perceber, né, o Concílio Vaticano II, o trabalho de retirada do antissemitismo dessa perspectiva. Ontem teve um discurso do padre Júlio Lancelotti, que é um discurso que é difícil você não ver antissemitismo no discurso dele. Como é que a gente pode fazer isso? E a segunda questão fundamental que eu acho é se é possível, e aqui tratando um pouco das perspectivas institucionalistas, né, um pouco discutindo um outro trabalho que eu conheço da Desirê, não esse trabalho que ela apresentou,
se a perspectiva institucionalista, ou seja, as mudanças da ordem prática das missas e da perspectiva e da forma de lidar com o judeu na Bíblia, ela é suficiente para afetar aquilo que, numa análise adaptada do que o ministro Silvio Almeida chamaria de antissemitismo estrutural. Ou seja, se o institucionalismo das mudanças produzidas por uma perspectiva liberal que dialoga com o republicanismo é suficiente para a alteração de uma gramática antissemita profundamente estruturada na sociedade ocidental, inclusive na francesa. Vamos abrir, gente? E aí vocês aproveitem e fazem... Posso fazer uma rodada com 3 perguntas, se alguém quiser? Certo, professor. Eu não falei do meu vínculo institucional, né, mas eu estou concluindo agora a graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal do Vale do São Francisco, para licenciatura. Certo? O professor tinha perguntado sobre essa questão do vínculo que poderia se traçar entre os dois autores, né? Eu acho que esse é um dos pontos de contato, né? Eu busquei no meu trabalho contrapor as duas visões, principalmente assim, porque eu tive contato com a obra do Agamben principalmente através de um professor aqui da universidade, o professor Gabriel Pugliese, que é inclusive doutorado pela USP, né? O professor Gabriel Pugliese, ele é bastante interessado na obra desses autores, né? De Hannah Arendt, de Foucault e do Agamben, e ele é bastante interessado nesses autores também influenciados pelo Foucault, né? Então ele ofereceu uma disciplina optativa sobre a economia política na perspectiva do Agamben, e eu tive contato com a obra do Agamben Homo Sacer III, né, que é o que resta de Auschwitz, e estudando a obra, me ocorreu alguns incômodos, né, com a perspectiva do Agamben a respeito sobre o sentido do Holocausto, e eu conversei logo com o professor, olha, eu vou fazer um trabalho sobre isso aqui e vou contrapor, né, vou me contrapor através de alguns autores a essa perspectiva do Agamben, né, se você não tiver problema com isso. E aí ele me incentivou, embora dissesse que o Agamben fala muito pouco sobre o Holocausto em si, né? Mas eu falei, não, mas não se preocupe não, que eu vou conseguir trilhar esse caminho, né? Tanto que tive sucesso na disciplina e o trabalho virou essa comunicação que vocês estão vendo aqui, né? Mas, bom, esse é um dos pontos de contato das perspectivas distintas do Agamben e do Postone, né? Como o professor tinha comentado sobre essa questão da excepcionalidade e dessa tarefa que o Agamben se propõe a fazer de dessacralizar os genocídios, né? Tirar essa aura de sacralidade delas. Por um lado, o Agamben faz essa tarefa de dessacralização, que eu penso que tem um ponto de contato com o que o Postone vai afirmar, que é que há um antissemitismo estrutural, por assim dizer, né? Que vai além dos judeus, né? Porque a lógica por trás desse antissemitismo estrutural, que é essa revolta contra o abstrato, né? Ele acaba se estendendo a outros povos, a outras minorias, a outros grupos sociais perseguidos e oprimidos, que são tomados como bodes expiatórios. Não é tanto que a gente pode ver que na gramática por trás dessas formas de discriminação e opressão, há vários elementos, várias gramáticas em comum com a gramática do antissemitismo estrutural. Como a gente pode ver, por exemplo, recentemente eu entrevistei o Felipe Freitas de Souza, que é pesquisador sobre a questão da islamofobia, né, e a gente conversou sobre como haviam vários pontos em comum entre a gramática islamofóbica e a gramática antissemita, né?
se o antissemita fala do judeu como povo sem raízes, universal, sem fidelidade e traiçoeiro e conspiratório, né, o islamofóbico fala do muçulmano como sendo esse povo bárbaro, invasor, que quer dominar a cultura ocidental e destruir o mundo cristão ocidental, né? E a gente pode ver aí uma semelhança de gramática conspiratória, né, de afirmação de uma dominação, né, por parte disso. E assim, né, citando esse exemplo da islamofobia, colocando ali o muçulmano como sendo esse bode expiatório como uma forma de espiar os próprios pecados do Ocidente, né, e ocultar as razões, enfim, das diásporas árabes e das crises no Oriente Médio, né, que está por trás ali da xenofobia, que está por trás também de outras formas de discriminação, de preconceito, de opressão, né. Por exemplo, quando a gente fala dos discursos transfóbicos, né, quando dizem que há uma agenda LGBT que quer transformar as nossas crianças em crianças trans e transformar nossas crianças em gays e não sei o quê, tá ali também uma gramática de conspiração, né? Enfim, então, assim, por vias diferentes, eu acho que o Agamben e o Postone, apesar de no meu trabalho eu querer contrapor a visão deles dois, mas no fim eu coloco que elas não são imediatamente mutuamente excludentes. Eu acho que eles, por vias diferentes, eles estão contribuindo para uma mesma perspectiva, que é de falar da lógica da excepcionalidade do genocídio e de falar sobre como essa forma paradigmática da modernidade, como a gestão da vida e da morte como vida nua, como Zoé, e também dessa gestão do genocídio como expurgo do abstrato, né? Eles acabam dialogando para falar da excepcionalidade do genocídio na modernidade. Muito bom. Talvez você tenha que mudar a perspectiva de comparação do que há de diferente para percepções do que é possível em diálogo, e espero que isso se transforme em alguma coisa de mestrado, um projeto de mestrado. Conte comigo, que vale a pena. Tem gente, eu vejo aqui algumas pessoas com o braço levantado. Juliana, eu queria fazer uma pergunta, me aconselhar contigo. A gente faz uma rodada de perguntas e as pessoas respondem tudo junto, ou dá tempo ainda de fazer uma resposta para cada um? Eu só tenho medo do tempo de não deixar as pessoas fazerem as perguntas. O que você acha? Não, eu acredito que se as respostas forem um tantinho breves, dá tempo. A gente tem meia hora ainda para a próxima mesa. Tá bom. Eu só queria pedir licença, porque um participante, o Márcio Boruchovski, ele tinha feito uma pergunta lá no começo, e assim que eu mudei o papel dele para espectador, eu perdi a pergunta. Então, ele estava aqui na frente, na fila, eu queria saber se posso liberá-lo primeiro. Então, a gente faz a rodada de perguntas e eles respondem as 4 juntas, pode ser? Sim. Ótimo. Então, eu vou liberar o Márcio, depois a gente tem aqui o Fernando, professor José Luiz também. Então, eu vou começar liberando pelo Márcio. Certo. Márcio, tá por aí? Tá liberado, Márcio. Eu estou vendo o Márcio aqui. Não, oi, obrigado. Não é uma pergunta. Era só perguntar se poderia liberar o material, especialmente do Mateus. Porém, pelo que eu entendi, o material não está finalizado. Então, se de alguma forma, Mateus, puder ficar em contato com você, esse é um assunto que eu tenho estudado muito, da relação da esquerda e o antisionismo, e aí a discussão se antisionismo é antissemitismo. E aí, só se a gente pudesse receber o material, mas pelo que eu entendi não está finalizado, mas então aproveito para... Qual que é a sua perspectiva sobre a relação antisionismo e antissemitismo
atual, hoje, moderna, nos últimos, sei lá, 30 anos, não no passado lá da Rússia. Qual que é a sua perspectiva, Matheus? E queria ter o material depois finalizado. Obrigado. Espero que seja publicado, viu, Marcelo? Fernando, vamos lá. Não, Fernando ou... É Fernando, né, o próximo? Não é, Juliana? O Fernando. Tá liberado. Olá, estão me ouvindo? Perfeito, Fernando, pode falar. Então, me apresentar, né? Meu nome é Fernando Davidovich, eu sou professor na Universidade Federal de Sergipe no curso de dança, né? E sou pesquisador da área da dança israeli. A minha pergunta vai para Matheus, né? É inclusive uma pesquisa, né, que né, acho que causa, né, muita comoção nesse momento, principalmente agora, depois do 7 de outubro. Né? Assim, como pesquisador da dança israeli, uma coisa que me chama sempre muita atenção, estudos sobre a realidade kibutziana, né? Que, afinal, é o ambiente de onde emergiu a dança israeli. Né? E a minha dúvida, né, que a gente fala, né, sobre antissemitismo de esquerda, a relação antissemitismo e antisionismo, sendo que a fundação do Estado de Israel se deu com esses assentamentos socialistas, né, assentamentos de esquerda, né, que é o kibbutz. Eu queria saber se dentro de todo esse campo discursivo da esquerda que você, né, você está estudando, pesquisando, se de alguma forma entra um pouco de reflexões sobre esse ambiente kibutziano, né, que deu a fundação do Estado de Israel, né, foi a proliferação dos kibbutzim que propiciaram a fundação do Estado de Israel, ou se é uma coisa simplesmente colocada na invisibilidade dentro dos discursos construídos na esquerda, ou se, de alguma forma, o pessoal tenta tangenciar, dialogar com isso, que eu acho que é fundante para pensar, né, o Estado de Israel e, né, a esquerda, discurso da esquerda. Eu queria saber se, nos seus estudos, se isso entrou, se essa discussão acerca do kibbutz, desse lugar, que é quem diga é o único lugar que deu certo, né? Fernando, eu posso ser cara de pau e pegar uma carona na sua pergunta? Claro. Matheus, essa pergunta do Fernando é importante, até porque tem outro discurso que tem a ver com o terceiro tipo ideal que você apresentou, de que a dança israeli não é uma dança de origem kibutziana, mas segundo a narrativa que eu considero antissemita, quero saber o que você acha, é um roubo de uma dança palestina chamada Debka, né? E é muito parecido com o discurso terceiro-mundista. Eu quero saber o que você acha disso. Desculpa, viu, Fernando? Então, isso daí é uma deturpação histórica. Não tenha dúvida, é antissemita. É uma deturpação histórica. Na realidade, a Debka que nós dançamos, que se faz a dança israeli, né, porque a dança israeli tem várias vertentes. Tem a Hora, tem a Debka, tem a Eminita, tem a Hassídica, né, tem a Debka, né, não é a Debka genuína árabe, né? A Debka israeli, ela entrou dentro do campo da dança israeli. Ih, caiu. Caiu, né? Acho que caiu, só um minutinho. Caiu, mas ele volta. Mas assim, na verdade, eu não tenho dúvida que o discurso antissemita que coloca o judeu como ladrão das culturas, mas eu só queria saber se você tem... A mais recente, viu, Michel, foi o pessoal falando que os judeus, quer dizer, os israelenses, estão roubando a cultura árabe na culinária, porque uma pessoa postou que o falafel era uma comida judaica, e eles disseram que não, é comida árabe, vocês estão roubando a nossa cultura. Gente, os povos têm culturas compartilhadas, sabe? Não, eu queria saber se isso chega no debate.
Oi, estou de volta. Professor, nossas perguntas serão respondidas depois. depois. Fernando, assim, desculpa te cortar, mas acho que é por aí, é só para a gente entender se esse discurso... Eu não sei que momento que caiu para mim aí, para vocês. Você estava explicando o que é um roubo, que é uma forma... Eu estava falando que é um discurso sobre roubo, e você disse, não, aqui tem uma coisa de deturpação histórica, não é da época palestina, etc. e tal... Hoje, né, tipo, existe o que eu denominei, inclusive, né, nos meus estudos, como a época israeli, a iemenita israeli, entendeu? A dança iemenita que se faz dentro do rol da dança israeli não é a iemenita específica dos povos iemenitas, é a iemenita israeli. A Débora é a Débora israeli. A racídica, os racídicos, inclusive, sequer dança israeli, né? Não podem nem tocar na mão da mulher que não for sua esposa, tal. Esse, né? É a racídica israeli. Então, são gêneros que emergiram da dança israeli de acordo com coreógrafos que desenvolveram a partir de estudos etnográficos. Não, perfeito. Né? Perfeito. E a Hora é a genuína dança nacional israelita, né? A Hora, como é o samba no Brasil, né? Que mistura elementos africanos e europeus, que virou o samba. A Hora pode-se dizer que é o gênero realmente nacional, que é o híbrido, claro, né? De elementos de Romênia, Rússia, Polônia e tal. E as outras são, de alguma forma, estudos etnográficos que se instauraram como gêneros legítimos dentro da pluralidade do que se tem dentro da dança israelita. Muito obrigado, Fernando. A gente vai discutir isso, mas isso me parece importante, sim. Zé Luiz, por favor. Bom dia, Michel. Bom dia a todo mundo. Parabéns aí pela organização, a Juliana e toda a equipe. Está realmente dando um show de bola desde ontem. Muito obrigada. Sigam bem aí até dia 9. Michel, vou ser breve aqui. Pode ser para o Matheus, né? O Michel também pode dar uma pincelada, né? Eu sei que não é exatamente o estudo mais profundo acadêmico, mas eu pergunto se o momento que a gente está vivendo, né, que a gente não consegue escapar dele, né, não acontece um fenômeno meio curioso, Michel, que do mesmo jeito que a gente diz que há alguns anos atrás, né, uma direita extremada judaica que estava meio escondida, né, desde a ditadura, ela deu a cara, né, o Michel, coitado, ele é alvo dessa turma aí no Rio de Janeiro. Do mesmo jeito, a gente pode dizer que a esquerda, agora com os acontecimentos em Israel, também está assumindo um papel antissemita, antissemita mais virulento, mais agressivo. Eu sei que não é o tema exato do teu paper, Matheus, mas tentando desenvolver um pouquinho para os dias de hoje, né? Ontem eu provoquei o Bernardo Shor e ele deu uma escapada dizendo que aqui é um estudo acadêmico, blá, blá, blá. Tá? Mas a gente não escapa desse momento cruel aí que a gente está vivendo. Eu estou na PUC, né, Michel? Então, você imagina o clima que a gente vive lá, né? Ótimo. Temos 20 minutos, é bastante, né, Júlia? Até para depois dar uma pincelada nessa pergunta que Zé Luiz fez. Vamos começar pela ordem, podemos, Juliana? Sim, por favor. Vamos, então, Desirê, se não me engano, foi a segunda, né? Desirê, por favor. Sim, vamos lá. Michel, então, respondendo às suas reflexões, né? Eu penso que as acusações feitas a Hannah Arendt, elas são, sim, as mesmas que se fazem aos judeus progressistas de hoje, né? Nós, judeus de esquerda, e progressistas, a gente ouve muito coisas do tipo que nós não somos sionistas, né? Por defendermos ali a coexistência pacífica entre os dois povos, ou, de outro lado, que não tem como a gente ser sionista, porque não existiria um sionismo de esquerda, né? Do qual a gente estuda e defende. E o que, na verdade, é uma falácia, porque eu acredito, sim, no alargamento do próprio conceito do sionismo, né? A gente estuda que ele é um movimento muito plural, muito múltiplo, heterogêneo, como é a própria característica do povo judeu, né? Então, existe o sionismo
de esquerda, de direita, aquele sionismo mais ligado à religião, né, que remonta aos nossos antepassados, à Torá, enfim, então ele é um movimento muito amplo, e eu acho que tem que se discutir esse alargamento, essa amplitude toda do sionismo mesmo. E outra coisa que eu acho interessante, né, que me chamou muita atenção também no estudo do Mateus, de todos, a questão do antissemitismo, a questão da identidade, da judeidade, né, da gente, quantas vezes a gente não se questiona a nossa própria judeidade. E aí eu faço esse link com a judeidade de Arendt. Até no seu livro, acho que dá para responder bem com o seu livro, Michel, que é o mais recente, o Não Judeu, a tentativa de colonização do judaísmo pelo bolsonarismo. Eu estou com ele aqui, eu estou com os livros da Arendt aqui, então já fui dando uma olhada em tudo. Onde você fala que existe uma contradição identitária do judeu universal e particularista. E esses ataques que ela sofria, que a gente também sofre, inclusive você sofreu um ataque, né, Michel, recentemente na PUC do Rio de Janeiro, que eu até me mobilizei, venho sofrendo, mas esse último até me moveu a descrever, inclusive, né, porque foi realmente uma coisa muito não civilizada, né, os ataques que você recebeu, que a gente ataca, e que a gente recebe esses ataques diariamente. Mas eu vou fechar essa reflexão com um trechinho do seu livro, bem pequenininho, então eu vou ler, que diz que essas contradições, né, é no sentido de que um judeu que se estabelece em processos e dinâmicas de integração sem nunca conseguir efetivamente abandonar sua judeidade. Um judeu que está lá e cá sempre, um judeu não judeu. Então, eu me identifico muito com a Arendt em alguns sentidos, e algumas propostas que ela dá, eu concordo, outras eu acho que a gente tem que buscar em sionistas mais atuais, como alguns que eu citei. É isso aí, muito obrigada. Obrigadíssimo, muito boa a resposta, Desirê. Agora nós vamos para... É o próprio Mateus, né? Mateus, eu posso te pedir, já que você teve perguntas do público, para a gente inverter? Pode. Você termina? Sim. Maria Lúcia, por favor. Oi, professor. Primeiro, eu sou aluna da USP, né? Agora não mais, porque eu defendi a minha banca de mestrado foi o mês passado e encerrei ali o meu mestrado, mas continuo estudando. O que a minha pesquisa, professor, aqui vai ser muito difícil pontuar as questões que você me pediu especificamente, porque elas demandam outras respostas. Então, por exemplo, falar sobre a instituição e a mudança da instituição católica frente ao seu discurso. Primeiro, precisa-se entender o que é essa instituição, e eu tenho muita dificuldade de colocar, por exemplo, para o judeu, que não está habituado a esse conhecimento do que é uma instituição católica, né, e cristã, de como ela funciona ou como ela não funciona. O como ela não funciona é fácil, porque nós temos o discurso da Nostra Aetate, feito em 1965, e que não se consegue efetivar até hoje. Ele vai aos poucos. Mas o que minha pesquisa assim, me mostrou é que todo esse conhecimento sobre a construção do judeu, né, do imaginário judeu, que foi feita durante séculos, ela vai demorar séculos para ser desconstruída. E aí ficam-se as questões sendo discutidas. O que percebo, e da atualidade, professor, como em relação à França, por exemplo, que você colocou, eu fiz as minhas pesquisas lá mesmo, eu convivi com comunidades judaicas e com comunidades cristãs lá dentro, e o que eu vi e que eu percebo hoje, que o todo importante é o discurso, e é o que nós estamos vendo hoje. Se não se olhar quem está fazendo esse discurso, em cima de que ele constrói esse discurso, não se chega a comum acordo nenhum. Hoje, quando vocês mesmos colocando sobre o que é o antissemitismo de direita e de esquerda, não se tem um ponto comum mais, professor. Qual é o ponto comum entre eles? Quando você vê esquerda se apoiando em cima de ideias antissemitas para construir seu próprio discurso, muitas vezes. Então, o que eu penso, de toda a minha pesquisa, o que foi mais positivo é que não se pode
desprezar o conhecimento do antissemitismo estrutural. É ele que nos leva a compreender os movimentos antissemitas atuais. Obviamente, alargando esses conhecimentos, mas principalmente tendo como base como se monta um discurso e como se apropria do discurso do outro. O que eu quis mostrar, principalmente na Nostra Aetate, que o discurso da Declaração Nostra Aetate, que foi feito pela Igreja Católica e como declaração, é uma declaração do pensamento da Igreja, ela tem por trás uma construção judaica. É uma apropriação de um discurso que foi desenvolvido durante décadas. E é isso, é basicamente o que eu posso responder em tão poucos minutos. O meu professor e orientador é o Gabriel Steinberg, e é isso. E você deve continuar no doutorado, segundo a minha avaliação. Obrigada. Matheus. Vamos lá, eu vou me apresentar novamente dessa forma, dessa vez de uma melhor forma. Eu faço doutorado em Sociologia na UFC, eu fiz mestrado em Sociologia aqui também na UFC, meu orientador é o professor Fábio Gentili. Nós estamos hoje construindo um laboratório de pesquisa em extremismos políticos para entender populismos, nacionalismos, racismos e antissemitismos. E no meu mestrado eu pesquisei evangélicos de esquerda e agora no doutorado, muito movido por esse incômodo político mesmo, identitário, eu comecei essa pesquisa, eu entrei no doutorado nesse ano, sobre antisionismos e antissemitismos nas esquerdas brasileiras. E aí, respondendo já algumas questões. Vamos lá. Sobre o segundo tipo ideal de antisionismo que eu classifiquei como antisionismo nacionalista, né, que é o nacionalismo soviético e o terceiro mundista. Eu não faço não trato antisionismo e antisionismo como sinônimos. Né, o que eu considero, e eu acho que o professor German acerta nessa leitura, que faz do que eu quis dizer, é que há uma introdução da semântica, da gramática conspiracionista do antissemitismo no antisionismo a partir da propaganda soviética. E aí, não, óbvio que na apresentação não era possível falar, mas eu tenho feito nessa pesquisa o levantamento de alguns trabalhos e publicações soviéticas que foram feitos ao longo da década de 60, 70 e 80, que foram parte dessa propaganda massiva do antisionismo que teve uma linguagem conspiracionista antissemita. Eu já falei, por exemplo, do texto clássico que é O que é Sionismo, do Yuri Ivanov, mas também alguns outros textos, a maioria deles publicados pelo Comitê Antisionista Público Soviético, como Judaísmo e Sionismo. Nesse texto, o autor trata como o judaísmo e sionismo, imperialismo e colonialismo israelense como uma continuidade, ou seja, como o judaísmo, a religião judaica, como algo inerentemente racista e colonialista. O livro também, Aliança Criminosa do Sionismo e do Nazismo, Fascismo sob uma Estrela Azul, Dessionização, Sionismo e Apartheid, A Essência de Classe do Sionismo, Judeus Soviéticos, Fato e Ficção, Os Enganados Testemunham sobre a Situação dos Imigrantes em Israel, Enganados pelo Sionismo, além de várias e várias e várias outras obras publicadas em inglês e vários outros idiomas pelas agências soviéticas na Rússia e no exterior. Além de vários documentários também, obras audiovisuais, como o clássico O Oculto e o Aparente, Objetivos e Ações dos Sionistas, que tinham um conteúdo profundamente conspiratório e antissemita. Então, nessa fase,
do antisionismo soviético, há sim uma introdução da gramática antissemita na luta antisionista. E isso vai se propagar por todos os partidos comunistas do mundo, já que se tratava de uma internacional, de uma ligação internacional, e Moscou, né, a partir de suas políticas, encaminhava quais eram as diretrizes para o mundo. E falando sobre o antissemitismo contemporâneo, de fato, essa ainda é uma lacuna da minha pesquisa, que eu tenho tentado aprofundar com a literatura, porque eu tenho tentado ter o máximo de cuidado com a distinção entre antisionismo e antissemitismo, né? Então, essa é uma lacuna que eu preciso aprofundar com as pesquisas e com a qualificação desse tipo ideal. Eu realmente não tratei muito bem sobre a diferenciação dentro desse segundo tipo ideal de qual é o antisionismo de origem trotskista, né? Eu acho que acabou fugindo, mas eu acho que cabe falar agora que a Guerra dos 6 Dias, ela foi, como eu falei lá na apresentação do trabalho, ela foi algo fundamental, foi um ponto de partida que definiu o antisionismo como parte da cultura política de esquerda do mundo todo, inclusive de partidos da esquerda democrática, incluindo os grupos trotskistas, que tinham Israel com um certo receio, mas não se diziam anti-Israel, né? E a partir da Guerra dos 6 Dias, tomam-se, então, uma nova posição sobre Israel. E a partir daí se adota a posição da OLP, considerando Israel um Estado colonial, base do imperialismo no Oriente Médio, tomando aí principalmente o artigo 22 da Carta de 68 da OLP, e posteriormente, que é a carta, que é o artigo em que a OLP vai classificar o sionismo como racista, fascista, e que o Estado de Israel foi um empreendimento para dividir a unidade dos povos árabes. E os partidos trotskistas, eles, a partir da Guerra dos 6 Dias, vão ser muito influenciados para o antisionismo. Isso influencia eles até hoje, e a posição de Israel como Estado colonial é a posição majoritária desde então. Teve outras perguntas acho que do rapaz que eu esqueci o nome, que perguntou sobre os kibbutzim na fundação do Estado de Israel, se no discurso das esquerdas isso existe. Como eu falei, no antisionismo contemporâneo, há uma característica majoritária de negação da relação histórica do povo judeu com aquele território, e com isso eu me refiro à própria história do povo judeu, como um povo que em diáspora nunca rompeu sua relação com o território do Levante, mas também com as experiências que o povo judeu construiu ao longo da história, como, por exemplo, as experiências sionistas de esquerda, como o Poalet Zion, que foi uma experiência marxista-sionista. Hoje se apaga, se invisibiliza essa experiência. E, do mesmo jeito, se invisibiliza as experiências dos kibbutzim, que, na verdade, fizeram lideranças soviéticas brilharem os olhos quando a União Soviética foi lá apoiar a fundação do Estado de Israel. E essas experiências são invisibilizadas para que o discurso de que o Estado de Israel é ilegítimo desde a sua fundação seja justificado. Acho que é isso. Perfeito. Gosto muito das respostas de todas e de todos, né? Sobre a questão do Zé Luiz Goldfarb, primeiro, eu gosto muito de saber que Matheus é orientando do Fábio, que é meu companheiro do Observatório da Extrema-Direita, então vou conversar com ele bastante. Matheus, eu queria te passar respondendo o Zé Luiz, da mesma maneira,
eu tenho um texto que não saiu em português, no The Gitter, que é um texto sobre sionismo, esquerda e antissemitismo no Brasil, né? E como não saiu em português, as pessoas não conhecem, mas é um texto de 2017, é um texto que fala sobre isso, e talvez te ajude. Eu acho, Zé Luiz, assim, num diálogo que a gente não vai conseguir fazer hoje, vamos traduzir, Gabriel, mas eu acho que a gente tem uma questão bom, primeiro, o antisionismo ele vem anterior à perspectiva da hegemonização de uma dimensão conspiracionista da Terceira Internacional, né, Matheus? Eu acho que isso é muito importante. Então, a separação de um antisionismo, que é típico de uma tradição antinacionalista da esquerda, com um antissemitismo, que é, em algum sentido, a apropriação de um discurso conspiracionismo pela Terceira Internacional, é fundamental. Então, o discurso de que antisionismo e antissemitismo são a mesma coisa atrapalham mais do que ajudam, né? Agora, eu acho que há uma gramática antissemita muito parecida em setores conspiracionistas da extrema-direita, David Duke e essas coisas, e discursos conspiracionistas de uma esquerda antisionista radical, né? Eu acho, Zé Luiz e Matheus, que uma das possibilidades de análise é mudar para começar o debate, né? Não mudar para terminar o debate. A preposição. Eu diria que a gente tem menos hoje um antissemitismo de esquerda e de direita, mas a gente tem uma gramática antissemita muito parecida na esquerda e na direita. É o mesmo antissemitismo, né? Produzido em algum sentido num contexto terceiro-mundista e anti-imperialista, mas que deslocou para um discurso conspiracionista típico da extrema-direita, né? Enfim, a gente hoje tem um monte de material, né? Matheus, se você quiser e tiver estômago, eu acho que nas redes sociais vai ter muito material para analisar. Mas eu acho, Zé Luiz, que o debate é menos de e mais na, porque o discurso é o mesmo. Mas eu acho que a gente pode fazer, se o pessoal do Centro de Estudos Judaicos da USP topar, um debate sobre isso, né, Zé Luiz? Perfeito. Michel, brigadão. Bom, terminamos na hora, né, Juliana? Para quem me conhece sabe que eu sou absolutamente pontual. Mentira, mas eu acho que dessa vez foi, né? Na hora. Posso encerrar, então, professor? Eu quero agradecer somente a todas e todos que apresentaram realmente trabalho de altíssimos níveis, com muita reflexão. Eu vou mandar o texto para o pessoal, para o Ernesto e passar, e quero agradecer também as perguntas e a quem participou. Absolutamente importante, e fico muito feliz em ter feito parte desse processo.